Oi, pessoal, minhas estrelinhas lindas. Hoje eu tenho aqui duas pessoas muito especiais. Estou aqui em São Tomé das Letras e, como eu disse, eu ia levar muita novidade, muita coisa, mas principalmente muitas vivências daqui de São Tomé das Letras. E eu tenho aqui duas pessoas assim que para mim são muito especiais, porque eu assisto eles direto, o canal deles, e assim tenho certeza que quem ainda não conhece vai querer conhecer. Eles são maravilhosos, são jovens, com um bebê lindo, maravilhoso, que nasceu aqui nessa cidade, né? Foi trazido aqui nesse momento que eles estão aqui, e eles tiveram uma opção de vir para a roça, de viver uma vida simples, construir a casa de uma forma bem defensora do meio ambiente. E também eles têm uma alimentação vegana. E aí nós estamos aqui para saber como que aconteceu tudo isso. Tá bom? Então vamos lá. Então aí, pessoal, esse daí é o casal de que eu estava falando. Shazam, Paçoca e o Ganeshinho, coisa mais linda. Olha a cara dele, E aí, amor. gente, tudo bem? Olha, já tá fazendo bagunça. E eles são... Alô! Alô! Que frio, vai Ó, dá pegar pra um mamãe. som. Amor, então vai conversando com a turma que eu vou dar um passeio com o Ganesha aqui. É, porque senão Tá vai querer certo. pegar o microfone aqui. Tá bom, Gente, vamos daqui a lá. pouco nós volta, hein? Daqui a pouco nós volta. Tá jóia. Então, vou desligar aqui o microfone. Então, esse casal aí, pessoal, eles são do canal Rossi Riso, né? Antigo vegano pobre, né? Mas eles têm uma história muito importante dentro de que são jovens e estão numa cidade como São Tomé das Letras, iniciando a vida aí, né? Do chão, sozinhos e, enfim, se virando. E aí, a pergunta que nós fazemos para eles, né? É o porquê que eles vieram parar em São Tomé. Então, a gente é do interior de São Paulo, né? Eu e o Shazam, a gente tem uma... Eu falei que eu sou a Paçoca? É a Eu Paçoca. sou a Paçoca. A gente morava no interior de São Paulo e aí a gente trabalhava com evento de circo. Então, todo final de semana a gente estava numa cidade diferente, né? Fazendo show de circo para as crianças. E aí, essa loucura, né? Cada vez numa cidade diferente, aquela vida corrida. E aí a gente percebeu que... Sabe quando você tá vivendo no piloto automático? Que tá, tipo, só vai levando, empurrando com a barriga e que não encontrou um sossego, assim, uma paz interior? E foi isso que aconteceu. E aí a gente sempre pensava, nossa, e se a gente, sei lá, né, for pra algum lugar ainda, mudar de vida? E jogamos essa ideia uma certa vez. Só que, em 2018, conhecemos São Tomé. Foi aí que veio a certeza de que aqui que a gente queria morar, né? Falei, não, São Tomé é um lugar incrível, é maravilhoso. O primeiro dia que eu cheguei aqui nessa cidade, eu falei, esse é o meu lugar. E é uma sensação boa de estar aqui em São Tomé, né? Essa sensação de liberdade, de paz, e era o que eu buscava, né? E aí eu falei assim, por que não? E aí todo ano a gente vinha pra São Tomé, falava, não, vamos lá passear e já vamos procurar terreno na roça. Porque quem sabe a gente encontrou o terreno e viemos morar aqui. E aí a história, nossa, é longa, hein, menina? Nossa, daí eles vão assistir, vão ver o canal e eles vão saber a história bem detalhada mesmo, desde assim, de que vocês ficarem em barraca. Enfim, foi tudo um começo assim, muito inesperado, porque vocês estavam lidando com uma coisa que ainda vocês não sabiam. Porque pensa, é uma coisa que vocês nunca fizeram. E é isso que mais assim me fez pensar que muitas pessoas às vezes sabem muita coisa, pessoal, mas não buscam, tem preguiça, né? Que é o que a gente vê muito, né? O comodismo. E assim eu vejo dois jovens e que eu admiro vocês dois. Primeiro, eu sei que não são todos os dias que são bons, como pra ninguém é assim, né? Sei que tem dias melhores, tem dias que são mais difíceis, mas sabe, o que vocês conseguem passar no canal de vocês
é exatamente a força de vontade e a perseverança. Ah, obrigada. Quando vocês falaram que ia voltar com um show, né, de mágica, eu falei, gente, que legal, porque quando eu vi, eu falei, ai meu Deus do céu, que pena deles deixarem de fazer, né? Porque vocês são alegres. Sim. Né? E a gente precisa também dessa cultura, né? Então, assim, são pessoas que nasceram, assim, que têm no sangue para fazer isso daí, né? Então, que deve de dar continuidade a isso. Mas o mais bonito de vocês terem escolhido esse local, assim, o que mais me chamou a atenção foi vocês não quererem coisas fáceis. Né? Eu posso contar um pouquinho como que foi quando a gente chegou no terreno? Porque é uma parte interessante, né? Eu acho que é a parte principal. Sei. Porque eu e o Shazam, a gente veio, olhamos o terreno, falou, não, é aqui mesmo que a gente vai morar. Isso foi outubro. Sei. Aí o Shazam veio com o pai dele, eles cercaram o terreno e quando foi dezembro, dia 27 de dezembro, a gente juntou as coisas lá no interior, colocamos num caminhão, colocamos nossos bichos de 4 patas e viemos embora. Só que não tinha nada construído, né? Não tinha nada construído, tava só o terreno, só braquiária e pedra. Que mais tem aqui, né? É. E aí a gente foi lá, montamos um monte de barraca. Uma barraca era a cozinha, outra barraca era o nosso quarto pra dormir ali mesmo. O canilzinho dos cachorros e o gatinho dos gatinhos. E aí a gente veio com a cara e com a coragem. Eu lembro que na hora que o caminhoneiro chegou com a mudança, ele chegou, ele olhou bem assim e falou assim, tá, mas onde eu posso descarregar? A gente aqui mesmo. Era tipo no meio do mato, não tinha nada, não tinha uma cobertura, não tinha nada. E a gente trouxe tanquinho, trouxe micro-ondas, televisão, trouxe um monte de coisa. Porque na nossa cabeça, a nossa casa ia ser construída rapidinho, né? Porque no YouTube tudo é rápido, né? Tudo é muito simples. Então, vamos chegar lá, em tantos dias nossa casa vai estar pronta e tudo certo. E essas coisas ficaram ali no relento. Inclusive os nossos equipamentos de mágica, que eram caríssimos, tava tudo no relento. Gente, eu juro pra vocês, nessa primeira noite, deu um pé d'água, choveu, molhou tudo. E aí foi o primeiro aprendizado, que foi do desapego. Falei, bom, já que vocês estão aqui pra começar uma coisa nova, então vocês vão começar do zero. Foi desapego mesmo, né? Foi. E aí, aquelas coisas tudo molhado, tudo quebrado. Eu falei, bom, mas se a gente tá junto, os nossos filhos de 4 patas também, é o que importa. E a gente sempre foi muito, né? Um de apoiar o outro, um segurando o outro ali, é o que importa, né? E aí foi indo, só melhorando. Foi só melhorando, foi né? difícil, né? Igual no nosso canal a gente não romantiza nada disso que a gente fez, porque não é fácil. Tinha dia que passava fome, tinha dia que era um perrengue danado, tinha dia feliz, mas foi bom, assim. Foi, né? Foi muito bom. Eu acho que isso daí foi tudo a perseverança de vocês, né? Porque poderia ter, se fosse uma pessoa que não tivesse isso, teria desistido e voltado, né? Pra cidade, né? Mas assim, então, é justamente isso. Essa força que vocês tiveram pra ficar aqui tá dentro desse propósito, porque quando vocês escolheram São Tomé para ficar, você disse que também foi pelo misticismo dessa cidade, pela energia que vocês sentiram, e vocês sentiram que aqui realmente seria o local, né? E aí, o nosso programa lá e no nosso canal chama Momento Estar Zen. Justamente porque para algumas pessoas estar zen é uma coisa e para outras outra. Algumas precisam de coisas para estar zen e tem alguns que não precisam de nada. Então assim, aqui vocês vieram buscar uma paz, né? Só que com isso a gente aprendeu uma outra coisa, que não importa onde você esteja, não importa se você tá na cidade, não importa se você tá no meio do mato, se não tiver paz aqui dentro, interior, não vai ter paz em lugar nenhum, entendeu? Então, tipo, às vezes a pessoa tá na cidade lá do outro lado e fala, nossa, mas se eu for pra roça, se um dia eu morar na roça, eu vou ser feliz, mas não é só isso. Porque a roça, gente, ela é cansativa, sabe? Você estressa bastante. Então, assim, a paz tem que estar dentro da gente. Não importa onde você esteja.
Então, pra você, Paçoca, o que é estar zen? Estar zen pra mim, olha, pra mim, o momento que eu me sinto zen, assim, é de noitinha, quando tá minha família toda reunida, meus cachorrinhos já estão tudo com a barriga cheia, meus gatinhos estão tudo alimentados, meu filho limpinho, meu marido bem. Então isso pra mim é tá zen, sabe? Ver minha família bem. Então, minha família é tudo pra mim. Então, olha, isso daí pra gente tá ouvindo, eu acho que as pessoas que vão estar vendo esse vídeo depois, é pra entender que às vezes não se precisa muito. A felicidade não está no bastante, no tanto que você tem, mas esse quanto que você tem que ter é interiormente. Como você disse, não importa onde estejamos, o zen ou estar em paz é com a gente mesmo, é algo dentro, interior, não é isso? Então assim, pela admiração, admiro muito vocês dois, admiro mesmo, assim que meu Deus do céu, eu fico esperando o próximo vídeo pra me ver, o próximo vídeo pra ver, e assim, esperando novidades, e eu acho que muitos devem ver o vídeo de vocês, ter como exemplo algumas coisas, sabe? Até algumas coisas que vocês dão de exemplo de coisas que vocês passam, né? Então, é isso daí. Eu não teria como não encher a sua bola, porque eu adoro vocês. Ai, obrigada. Né? Eu sou fã de carteirinha, entendeu? Eu e o meu marido, nós dois. Então a gente não perde nada de vocês. Obrigada. E agora eu acho que é o nosso querido que vai falar sobre a alimentação, né? Agora o Shazam vai falar sobre isso porque ele é o Masterchef lá de casa. Exato, eu vejo que ele adora a cozinha. Ele adora, eu já percebi isso. É isso mesmo. Eu acho que se ele não fosse fazer mágica, ele ia ser um mestre, Mas né? ele poderia fazer uma faculdade ainda de gastronomia. Com certeza. Porque tem E talento. ser um Masterchef mesmo, de verdade, né? Então eu passo a palavra pro Shazam. É isso. Olha aí, nosso querido Shazam. Agora é minha vez, hein? O Shazam, o cozinheiro oficial, né? Isso, Do Rossi Riso. exatamente. Vamos lá, Shazam. Eu gostaria muito que você dissesse pra nós como que foi que vocês iniciaram essa alimentação vegana? Como que foi que entrou na vida de vocês? É legal essa pergunta, porque muita gente, quando assiste os nossos vídeos, ou a gente fala que a gente é vegano, né? A pessoa imagina que a gente nasceu e desde criança a gente nunca comeu carne. E isso não é verdade, tá? A Paçoca e eu, a gente era pessoa normal, assim, comia de tudo. Qualquer coisa que colocava na frente a gente comia. Qualquer tipo de carne, qualquer tipo de queijo, qualquer tipo de derivado de animais a gente comia. Só que aí em 2018, em meados de 2018, o que aconteceu? A gente começou a ser vegetariano. Mas é que quando a gente fala vegetariano, às vezes as pessoas têm uma confusão. Porque tem vários termos chiques por aí, né? Certo. Tem o ovo-lacto-vegetariano, tem o lacto-vegetariano, tem o vegetariano estrito. E assim, aí confunde tudo a cabeça da pessoa. Mas resumidamente, o que a gente era em 2018? A gente se tornou vegetarianos, ou seja, a gente não comia carne. Basicamente isso. Tudo que tinha pai e mãe a gente não comia. O resto a gente comia tudo. Comia leite? Comia. Comia queijo? Comia. Então isso foi em 2018. E por que a gente mudou a nossa alimentação, né? O que aconteceu? O meu pai, na época, ele tinha feito uma cirurgia do coração e nessa cirurgia ele ficou num coma induzido. Sei. E nesse coma induzido, ele recebeu muito sangue, né? Doaram o sangue pra ele, ele ficou, nossa, bem mal mesmo. A gente pensou que meu pai ia partir pra outra nessa época aí, meados de 2017, 2016. Sei. Só que ele ressurgiu, deu tudo certo, voltou. E quando ele voltou, ele não queria mais comer carne. Ele falou, nossa, voltei da cirurgia, não sei se foi alguma coisa do coma, não sei se foi o sangue que colocaram em mim, eu não consigo mais comer carne. E aí, ele começou a pesquisar sobre vegetarianismo. Sei. E aí ele falava pra gente, falava pra minha mãe, falava pra Paçoca, falava pra mim. Só que na época, a gente não tava com a mente preparada pra ouvir o que ele tinha pra falar pra gente sobre o vegetarianismo. Então ele falava, a gente falava, não, pai, isso é coisa de louco. Os animais estão aí pra gente comer mesmo. Deus fez os animais pra gente comer. Então era isso que a gente pensava. E ele sempre, em toda refeição,
ele não comia carne e ele falava, não, mas vocês estão comendo defunto, vocês estão comendo cadáver, estuda mais pra vocês entenderem isso. Eu falei, não, pai, deixa isso pra lá. E os anos foram passando. Em 2018, chegou um momento que a Paçoca e a gente virou um pro outro e falou assim, ó, quer saber, eu acho que meu pai tá certo, né? Eu tô achando que a gente tem que parar de comer carne, esse negócio não tá muito certo. Não tá mais fazendo bem pra gente. E aí, a gente parou com a carne. Sim. E começamos a estudar o porquê que existe o vegetarianismo. Começamos a compreender e ter uma compaixão em estar do outro lado da mesa. Então, por exemplo, quando você olha para um prato e vê um bife frito acebolado, você nem quer saber de quem foi aquela carne, o que aconteceu para aquela carne estar ali para você daquele jeito, como que o animal foi morto, como que ele viveu, será que ele nasceu só para ser morto e virar comida para satisfazer o seu paladar? Foi isso que a gente começou a pesquisar. E aí a gente falou, não, vegetarianismo eu acho que é um estilo de vida que a gente quer seguir. Só que veja bem, até agora eu só falei sobre comer, né? Sobre alimentação. É exatamente sobre isso. O vegetarianismo é uma dieta. Ele fala somente sobre a sua alimentação, o que você come. E aí chegou-se ao grande momento que ninguém esperava, a pandemia, em 2020. Então, de 2018 a 2020, nós éramos vegetarianos. Chegou a pandemia, o que aconteceu? A Paçoca e a gente trabalhava com espetáculos de mágica, né? Só que aí não podia mais ter evento. Não pode mais ter evento, fechou tudo. E a nossa fonte de renda era fazer evento. E aí falei, e agora? Como é que a gente vai conseguir dinheiro, né? Pra gente sustentar na pandemia? Começamos a receber o auxílio do governo. E aí falou, amor, sabe o que nós vamos fazer? Vamos reduzir custo do supermercado. Era só nós dois em casa e os cachorrinhos, né? Falou, ó, vamos reduzir. Não vamos mais comer ovo, não vamos mais comer queijo, não vamos comprar mais leite. Vamos virar vegano. E a gente falou nisso como assim... como se fosse uma piada. Porque pra nós, até então, veganismo era coisa pra quem era rico. Era coisa pra quem tinha dinheiro, pra poder ir no supermercado e comprar uma carne vegetal que é R$32, e vem 2 hambúrguer, né? Então na nossa cabeça era isso. Falou, mas quer saber? Vamos nos tornar vegano e a gente vai provar pra gente mesmo que veganismo pode ser acessível. Então a gente começou a pesquisar e entramos no mundo do veganismo. Não comemos mais nenhum tipo de animal, né, que tivesse pai ou mãe. Não comemos nenhum derivado, então nem queijo, nem leite, nem ovos. Oi, tudo bom? Não comemos nem nada disso, nem mel. E aí a gente falou, vamos começar a estudar por que existe o veganismo. E a gente viu que o veganismo foi um termo que foi cunhado lá na década de 70, se eu não estou enganado, que dizia o seguinte, você vai reduzir ou eliminar ao máximo todo o sofrimento ou exploração animal, seja na alimentação, seja na sua vestimenta, seja na sua diversão, ouvindo música que às vezes está sendo patrocinada por empresas que matam e criam animais só para virar carne. Então o veganismo é isso, sabe? Ele não vai é muito... só alimentação. Não só alimentação, foi aí que a gente começou a entender. E por que uma pessoa se torna vegana? Tem como uma pessoa se tornar vegana, mesmo ela não amando os animais? Foi uma dúvida que a gente tinha. E aí sim, é possível, porque o veganismo não é só, vamos colocar assim, entre muitas aspas, né, como se fosse uma causa pequena, não é só pelos animais. O veganismo também é em prol ao mundo melhor. Por que o mundo melhor? Porque se você diminuir o consumo de carne, você vai reduzir drasticamente o consumo de água. Porque pensa comigo, para eu criar uma vaca, eu preciso criar ela desde bezerro, eu preciso dar um tanto de água. Depois que eu dei um tanto de água, eu preciso dar um tanto de alimentação. Ou seja, eu vou ter que fazer uma plantação de soja, de algum grão para alimentar essa vaca. Ou seja, eu vou ter que plantar em larga escala. O plantar, como acontece hoje em dia? Monocultura. E a monocultura tira toda a mata nativa para poder plantar só uma das coisas que eu preciso. Certo. Então eu gasto água para irrigar, para crescer esses grãos, para processar, para virar comida para a vaca. Sim. E a vaca vai demorar um tempo para ela engordar, tomar água para depois virar carne. Então todo esse processo é um gasto energético muito grande, é um gasto de água muito grande, é um gasto de espaço muito grande que a gente tem que desmatar para poder plantar. Então, além de ser uma causa animal, é uma causa do meio ambiente e uma luta contra a fome mundial. Porque quando a gente fala, tem pessoas em outros países que não tem nem o que comer. Exatamente. Por que não tem nem o que comer? Porque a gente está querendo produzir só um animal para ele virar carne, sendo que todo esse espaço e esse gasto energético poderia ter sido revertido em vegetais.
Tudo isso que foi gasto para produzir 1 quilo de carne alimentaria muito mais do que só uma família. Sim. Então essas são as causas. Foi daí que a gente se tornou vegano. Por isso, entendeu? Entendi. Eu tentei resumir ao máximo. Eu entendi. Maravilhoso, maravilhoso. Então, e assim, eu vou ser sincero, nós não somos veganos. Mas a gente tem muita vontade. A gente consegue ficar muitos, assim, dias sem comer a carne, né? Inclusive, carne de soja, essas coisas, eu costumo fazer em casa e tudo, né? Mas o que acontece? Porque é tanto, eu acho que costume da gente, né? Cultural, na verdade. né? É cultural. A gente nasceu sendo que a cozinhar é isso. Ó, a gente vai fazer o arroz, vai fazer o feijão e vai ter uma mistura. Como vai ser a mistura? No pior das hipóteses, vai ser um ovo frito. Ou então vai ser uma linguiça. Então, assim, são coisas que a gente cresceu vendo nossos pais fazendo. Então, realmente é difícil. E assim, eu e a Paçoca, a gente não é aquele vegano que quer militar. Então, fala, não, vocês estão errados. Vocês comendo carne, vocês não podem, isso é errado. Na nossa opinião, né, na nossa visão, isso a gente não é assim, tá? Então, tá tudo bem. Se o possível de vocês é ficar uns 2, 3 dias sem comer carne, se vocês querem um dia eliminar a carne, tá tudo bem. Esse é o momento individual de cada um. É uma opção de cada um, né? É uma opção. Então, assim, às vezes eu vejo que a pessoa se torna vegetariana ou vegana e essa pessoa assume um papel de que ela é superior àquela outra pessoa que come carne. E não, tá todo mundo no mesmo nível evolutivo, gente. Não é porque a pessoa tem uma consciência elevada em certo assunto que ela tem uma consciência geral elevada. Exato. A pessoa, ela pode ter uma consciência em determinado assunto maior que a outra, tá tudo bem. Sim. Mas isso não decreta que ela é um ser superior ao outro. A gente tá aqui pra conviver e amar um ao outro, né? Eu acho que o sentido da vida é isso. Tudo roda em torno do amor. Amor ao próximo e amar a nós mesmos. Então a gente tem que cuidar do outro e do nosso templo, que é o nosso corpo, né? Sim, com então, certeza. É verdade. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, então, Shazam, você é vegano porque você gosta de comer coisa saudável? Não, eu não sou vegano porque gosto de comer coisa saudável. Eu como glúten, eu como açúcar. Então, assim, existem pessoas que são veganas que são, assim, extremamente saudáveis, vão naquele assunto, pouca gordura e tal. E tem os veganos que é do fast food. Eu tô no meio termo ali, eu tô no caminho do equilíbrio, nem muito nem menos, né? Entendi. Um dia, quem sabe, né, eu consiga ter mais tempo disponível ou até mesmo dinheiro para eu poder comer só coisas saudáveis. Aí tá tudo bem, né? Sim. Então, assim, existe espaço para todo mundo. E aí, assim, nesse caso desse tipo de alimentação de vocês, o Ganesha já tá crescendo, se alimentando dessa forma. Exato. Vocês não sentem a necessidade de uma vitamina para repor? Excelente pergunta. Isso é muito bom a gente perguntar, que às vezes a pessoa pensa que ela pode assistir um vídeo na internet sobre vegetarianismo ou veganismo e já parar de um dia pro outro de comer carne ou coisas de origem animal sem fazer nenhum exame de sangue, sem passar pelo médico, sem conversar com o nutricionista, sem nem sequer pesquisar o que tem em certo alimento que ela precisa comer para substituir o outro, entendeu? Então, assim, é muito importante essa pergunta. Então, vamos lá. No nosso caso, né, que nós somos veganos, a gente precisa necessariamente suplementar a vitamina B12. A vitamina B12, ela é muito importante, tanto que quando as mulheres ficam grávidas, é um dos principais exames que tem que se fazer, porque a B12 tem que estar em dia. E a B12 não é um problema só de quem não come carne. A maior parte da população brasileira hoje tem deficiência de B12, mesmo comendo carne e derivados. Então, nós que somos veganos, é certeza que tem que suplementar. Agora, quem come carne, é bom fazer o exame para ver se não precisa, que possivelmente também vai precisar. Certo. A gente suplementa uma vez ao mês. E o Ganeshinha, como que é, né? Ele nasceu já. Ele precisa suplementar? De início ele não precisava, porque uma parte já passava pelo leite da paçoca. Da paçoca. Mas aí tem um acompanhamento que a gente faz com um médico, que ele também é vegano e ele também tem especialização em nutrição. Olha que beleza. Então ele acompanha todo o desenvolvimento do Ganesha, todos os anos, desde pequenininho. Então desde a B12, o ferro, né, que toda criança suplementa, a vitamina D, tudo certinho. Então é importante você aí que já é vegano ou você que quer se tornar ainda, faça os exames, tire suas dúvidas. Porque sabe o que acontece depois? Eu já conversei com várias pessoas. Falou, Shazam, eu tentei ficar sem carne, mas aí eu fiquei com uma anemia. Aí eu tive que ir no médico. Aí o médico falou que eu precisava voltar a comer carne. É por isso que eu voltei a comer carne. Mas o erro não tá em você ter parado de comer carne. O erro é você não ter tido um acompanhamento adequado para você ter uma nova alimentação. Para você ter um equilíbrio dessa vitamina, né? Exatamente, exato. Porque
tudo tem que ter um equilíbrio. Se a pessoa só comer carne, ela vai ter um grande problema também. Que a gente confunde, né? Eu mesmo falava, né? Falou assim, a gente é carnívoro. Mas a gente não é carnívoro. O ser humano, ele é onívoro. Ou seja, ele se alimenta a hora de carne, a hora de grãos, vegetais e por assim vai. Se você se considerar que você é um carnívoro, você vai ter que tomar café da manhã com carne, você vai almoçar carne e vai jantar carne. Você não pode comer nenhum tipo de vegetal, porque você é carnívoro, Sim, né? sim. Então, é complicado, a gente tem que saber balancear. Então, no nosso caso, a gente suplementa. A B12 e o Ganexia também. Tá certo. Bom, Shazam, eu quero agradecer muito a participação sua, também da nossa querida Paçoca. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ela, que é uma pergunta que a gente faz sempre nas nossas entrevistas, que é: o que para você é estar zen? Olha, é uma pergunta muito ampla, né? Mas eu acho, pra mim, estar zen é quando tem uma tempestade do lado de fora e do lado de dentro tá o dia mais lindo possível em total equilíbrio. Então, assim, não adianta. Uma coisa que a gente aprendeu quando a gente veio para São Tomé, a gente saiu da cidade fugindo da loucura da cidade, do barulho, porque a gente queria paz e tranquilidade. E isso a gente conseguiu na roça e em São Tomé das Letras. Mas passando mais tempo, assim, observando a natureza, observando as coisas naturais que acontecem, eu tive um outro aprendizado, que só depende da gente encontrar nossa paz em qualquer lugar que a gente esteja. Então a gente, às vezes, fica idealizando, tá naquele lugar perfeito e maravilhoso e não vive o agora. Então você tem que viver o agora, já vivendo a sua paz que você quer lá na frente. Porque às vezes você fica procurando a paz lá na frente e nunca vai encontrar, Sim. e nunca vai viver o presente. Então pra mim é isso. É mesmo que seja uma tempestade lá fora, a gente tá super tranquilo aqui dentro da nossa morada, dentro do nosso corpo. Pra mim não tem coisa melhor. Pode estar o maior forfé, como diz minha mãe. Acontecendo, o que importa é dentro de você, como que você está, né? Exatamente. Bom, é isso daí então, Shazam, muito obrigada, muito obrigado. Olha, eu vou estar deixando aí, pessoal, na descrição, o canal Rossi Riso aí para vocês seguirem, se inscreverem lá, compartilhar os vídeos deles, que é muito bom, muito bom. Vocês vão aprender muitas receitinhas. Vai, verdade. E vão ver muitas coisas e vão dar muita risada. Verdade. Que nem a gente. Mas eu peço aí que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem. E também eu vou estar colocando aí o contato deles. E eles agora vão estar voltando para os shows de mágica também. Então aí a gente também vai estar pegando aí todo esse contato do Instagram, enfim, Instagram de YouTube de vocês, para estar colocando para quem tiver interesse. Tá certo? Shazam, gratidão imensa por você ter aceito com a Paçoca, tá conversando com a gente. Eu que agradeço Tá o bom. convite e já queria parabenizar também vocês aí pelo canal, que eu acho super importante, né? Às vezes a gente vive num mundo tão corrido que o nosso único refúgio é o celular. Então a gente trazer coisa boa e um conteúdo de qualidade, mostrando coisas que possivelmente você nunca ia conseguir ver, só que você tem essa possibilidade de ver numa tela, isso ajuda tantas pessoas. Sim. Então, parabéns, continue, viu? É um trabalho difícil, é uma caminhada árdua, mas vale muito a pena por vocês que estão aí do outro lado. Porque pra gente, falando, eu só tô olhando pra uma câmera aqui, né? Mas eu sei que esse vídeo vai chegar em pessoas que tá precisando ouvir alguma coisa, tá precisando ver alguma coisa. E sabe uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho muito importante? Às vezes a gente pensa que a gente só se alimenta pela boca, né? Mas a gente também se alimenta pelos olhos, a gente também se alimenta pelos ouvidos, do que a gente ouve, e a gente se alimenta também energeticamente com quem a gente convive. Então pensem muito do que vocês estão se alimentando no dia de vocês, que eu tenho certeza que vocês podem mudar a vida de vocês, tá bom? Só depende de vocês. É isso daí. Ótima isso que você falou agora por último, viu? Ah, que legal. É o principal, né? É isso aí. Bom, é isso daí, pessoal. Fica aí meu beijo para todos vocês, meu abraço caloroso aí para todas essas estrelinhas que estão aí assistindo esse nosso conteúdo aí do canal Momento Estar Zen. Brigadão, Shazam! Gratidão, gente. Um abraço.